Chegamos então na lição de número 12 deste terceiro trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor Alexandre Coelho. Lição 12, que cai no dia 21 de setembro, vai tratar sobre o tema: o que você semear, você cefará. Esse texto traz uma lição tão extraordinária para o nosso coração. Nesse dia 21, eu vou estar participando do 12º Congresso de Discipulado para o Brasil e 2º Congresso de Discipulado para o Brasil na Assembleia de Deus em Joinville. E domingo de manhã vamos estar juntos na Escola Bíblica Dominical dessa tão amada igreja. Você pode iniciar muito bem a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em Gálatas capítulo 6, versículo 12, esse é o texto principal. Depois o resumo da lição, que se localiza aí na própria lição. E a leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 6, versículos 1 ao 8. Você pode ler esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, gente boa, se inscreve no canal, me ajude a alcançar mais vidas. Estamos quase alcançando aí 200 mil alunos, então por favor se inscreve, indica para alguém também e me ajude a alcançar essa meta para a glória de Deus, anunciando o evangelho aqui na Escola Dominical. Você pode me acompanhar pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. É só você colocar Janderson Nascimento EBD e seguir a gente. Que Deus te abençoe, que essa aula seja uma bênção para o teu coração. Na lição de número 12, penúltima lição deste trimestre, nós já estamos quase finalizando esse trimestre, lembra que ela vai cair no dia 21. Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, você precisa recordar isso aí junto com os teus alunos, tá? E é importante você iniciar a tua aula observando que nós vamos analisar com vocês Gálatas capítulo 6, versículos 1 a 8, Vale a pena você mastigar esse texto junto com os teus alunos. Pergunta inicial que eu já quero te fazer, tá? Quando alguém cai, qual é a sua primeira reação? Ajudar essa pessoa que caiu em pecado ou então rejeitá-la? Eu gostaria de saber a tua opinião. Se você pode, comenta aqui nesse vídeo para participar com a gente. O apóstolo Paulo, ele traz o capítulo 6 da Epístola aos Gálatas, falando da verdadeira liberdade cristã, dessa verdadeira liberdade envolvida pela ação do Espírito Santo em nós. Ele orienta os irmãos a observarem especialmente essa visão espiritual, a visão da mansidão, e entender que aqueles que caíram, tá, por alguma falta, precisam agora serem restaurados, mesmo diante das fragilidades humanas que nós enfrentamos. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Isso está dizendo para a gente, para você pegar aí, que o Evangelho nos ensina a não jogar ninguém fora. Observe isso. É interessante que o apóstolo Paulo também traz nesse sentido o encorajamento mútuo, o apoio de orientar essas pessoas que caíram por causa da prática do legalismo a voltarem para o verdadeiro evangelho. Ele ainda traz uma orientação: cuidado para que você não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, pega esse versículo aí junto com os teus alunos também. Além disso, o apóstolo Paulo adverte contra a autossuficiência, o orgulho. Ele vai falar da verdadeira espiritualidade, do verdadeiro serviço. Vai falar da sobriedade em Cristo Jesus, vai falar da moderação, e aí você tem um texto interessante que é Romanos capítulo 12, versículo 3. Eu anotei esse versículo aqui para que vocês pudessem estar participando com a gente, entendendo esse texto de uma forma muito especial em sala de aula também. Aqui nós vamos perceber o próprio apóstolo Paulo também orientando e dizendo para os irmãos que aquilo que você plantar, você também vai colher. E você tem outra passagem que vai confirmar isso lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Então lê esse texto junto com os teus alunos também. Se você pode, coloca aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você me acompanha, o nome da tua congregação, da tua igreja. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar já o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da minha aula, com os versículos que eu estou separando aqui para
para você já anotados, vai te ajudar. Você vai encontrar o slide que é resumido, prático para você ministrar na escola bíblica dominical da sua igreja. É através de uma assinatura trimestral. Você acha aqui no link na descrição desse vídeo, Classe dos Jovens, ou você pode acessar facilitaebd.com.br ou escanear esse QR Code que está aqui na tela. Fica à vontade para conhecer a nossa proposta. Primeiro ponto da lição, de acordo com o pastor Alexandre Coelho, nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: como tratar dos pecados dos irmãos. Pega essa e deixa Deus te usar. No primeiro ponto, vale a pena você separar uma passagem bíblica, Mateus 26:41, onde fala que nós devemos vigiar e orar. E o primeiro subtópico trata sobre a possibilidade de se cometer um pecado. Todos nós estamos dentro desse contexto aqui também. Já no primeiro subtópico, é importante você observar o texto de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Leia esse versículo, tá? Não deixa ele de fora também não. Você vai ver o apóstolo Paulo sendo demonstrando aqui nesse texto da questão da palavra apanhado de surpresa, em demonstrar exatamente algumas pessoas que agem por condições do pecado e caem nessa situação, tá? O apóstolo Paulo também trata sobre a questão da transgressão e dos deslizes que essas pessoas podem cair, no sentido de serem orientados por falsos mestres. Isso aqui vai falar da queda, tá? E Paulo também nesse sentido, especialmente pegando aqui Gálatas 5:25, ele fala exatamente da perspectiva de andar no Espírito. Então Paulo não está falando aqui que nós também podemos fraquejar na fé. E é por isso que ele nos orienta, como ele orientou no capítulo 5, a andar de acordo com a vontade do Espírito. Mas se alguém cair, precisa passar pela correção e pelo processo da restauração. Um processo que, embora possa ser doloroso, mas traz a saúde espiritual para o corpo. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17, vale a pena você observar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 também, vale a pena você observar, porque nós estamos suscetíveis a quedas. Isso aqui quebra com o nosso orgulho, isso quer dizer que todos nós estamos suscetíveis ao pecado. Mas o texto também vai trazer esse sentido de restauração, tá? De responsabilidade pastoral comunitária. A igreja como o corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 26 e 27, fala exatamente dessa ideia, dessa brandura, do fruto do Espírito Santo trabalhando em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Aqui também nós vamos perceber que essa correção aqui, ela deve ser no exercício do amor cristão, manifestando o cuidado mútuo. Pedro também vai falar sobre a nossa responsabilidade de restaurar aqueles que caíram em Cristo. E aí você tem outras passagens que você vai encontrar isso acontecendo com o próprio Pedro, lá em Lucas capítulo 22, 32, João capítulo 21, do 15 ao 17. Então, na palavra, você vai ver que o arrependimento é demonstrado aqui. Nesse sentido que nós precisamos aprender a buscar essa restauração. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Aqui agora, gente boa, você vai pegar a tua lição, eu estou com a minha em mãos, abrir na página 89 e fazer a pergunta número 1 para com os teus alunos. Eles precisam participar, tá? E você pode abrir um espaço de 5 minutos aí para a participação desse povo gente boa que vai estudar com você. Eu também tenho uma pergunta para você. Você já se sentiu quebrado espiritualmente e foi restaurado por alguém? Alguém te ajudou nesse processo de restauração? Se já, por favor, comenta aqui. Vamos então para o segundo subtópico, que trabalha sobre uma pergunta que o pastor Alexandre traz para a gente. O que define uma pessoa espiritual? Já no segundo subtópico, o que a gente vai perceber? Nós vamos ainda analisar o capítulo 6, versículo 1, que vai tratar exatamente esse texto de uma forma muito clara sobre aqueles irmãos que caíram, e nós precisamos observar tratando isso com o espírito de mansidão, tendo esse cuidado pastoral. Gálatas 5:23 fala exatamente sobre o aspecto do fruto do Espírito com a mansidão. Nesse sentido, o sinal então que Cristo está em nós é quando nós vivemos essa crucificação de Cristo no nosso coração, não agindo por nossas próprias concupiscências, paixões mundanas. Gálatas 5:24 vai te ajudar a entender isso aqui também. Nesse sentido, o texto também vai orientar a gente a compreender
que o homem natural compreende as coisas do mundo, tá? Não compreende as coisas do espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O carnal, ele vai permanecer imaturo. 1 Coríntios 3, primeiro, tá? Mas aquele que está no processo de santificação, que é o seu caso, ele vai buscar compreender as coisas do alto e ser igual à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, Paulo fala sobre isso aí pra gente. Então a maturidade espiritual, ela se manifesta em dimensões extraordinárias no nosso coração. Ela vai trabalhar em nós, demonstrando especialmente que nós precisamos carregar as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículos 2, vale a pena você observar isso aqui. E esse mandato de cumprir a lei de Cristo também em amor faz parte da nossa característica. Em João capítulo 13, versículo 34. Aqui a gente aprende que bem-aventurados são aqueles que são mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, primeiro. Então, nesse texto a gente está aprendendo que aquele que caiu, ele precisa ser restaurado. E quem restaura deve agir em mansidão, em cuidado pastoral, buscando essa restauração. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, ô gente boa, pega esse vídeo aqui e manda para essa pessoa também, em nome de Jesus. Vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trata sobre outro argumento. Todos nós podemos ser tentados. No terceiro subtópico, a Escritura vai afirmar que ninguém está isento da tentação. Você vai encontrar isso na palavra, demonstrando isso para a gente em Gálatas 6, primeiro, tá? Observe que nós estamos sujeitos a essa tentação também e é necessário uma orientação pastoral, um cuidado, uma vigilância pessoal também. A experiência bíblica demonstra agora que nós também podemos tropeçar na fé. Pedro foi um exemplo disso. Você encontra isso lá em Lucas capítulo 22, 60 a 62. Esse episódio demonstra exatamente que esse homem de Deus também passou por essa situação. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, o próprio Jesus foi tentado por Satanás. Em 1 Coríntios 10, 12, você fala aqui nesse texto, você vai perceber nesse texto e vai explicar para os teus alunos que aquele, pois, que está em pé, cuidado para que não caia. É importante você observar isso aqui também. Então, quando você reconhece a tua vulnerabilidade, reconhece que você está sujeito a pecar, você também está agindo por o caminho da mansidão, da humildade também, tá? O pecado, ele é descrito aqui como um peso. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, você percebe isso aqui também. Nós precisamos, como igreja, cumprir esse papel de entender que a igreja não veio para condenar esse mundo, muito pelo contrário, mas a igreja veio para trazer a mensagem para que essas pessoas que estão no mundo possam ser salvas pelo poder do evangelho. João 3,17 tem um texto aqui que vai te ajudar, e Gálatas 6:2, vale muito a pena você ler esse texto também junto com os teus alunos. Então a igreja, ela tem esse papel de restauração. Agora, gente boa, você vai pegar a lição, página 89, e ler a pergunta 2 com os teus alunos. Aqui você dá 5 minutos para os teus alunos participarem, e depois você avança, tá, para o próximo subtópico. Mas antes de tudo, marca alguém aqui nesse canal que precisa dessa restauração em Jesus, envia essa aula para alguém e me ajude a alcançar aí 200 mil alunos. Falta pouco, com a sua ajuda a gente vai conseguir. Vamos agora para o segundo ponto, que trabalha sobre o seguinte argumento: levai as cargas uns dos outros. No segundo ponto, você pode ler uma passagem, Romanos 12:16, deseje coisas humildes. Primeiro subtópico trabalha o seguinte: levai as cargas uns dos outros, para você analisar isso aqui com os teus alunos. Já nesse primeiro subtópico, você precisa observar junto com os teus alunos em sala de aula, capítulo 6, versículo 2. Aqui você vai encontrar exatamente esse termo dizendo, ó, levai as cargas um dos outros. Aqui você não está observando só o sentido de fardo, mas está observando também essa ideia de estar ajudando os irmãos, mesmo diante das dificuldades da vida.
Paulo aqui está falando exatamente dessa ideia de não somente tratar a questão do pecado, mas ajudar as pessoas em conflitos familiares, em conflitos financeiros, em dar essa força como igreja. A igreja é chamada para agir como o corpo de Cristo, em compaixão. É esse sentido que o texto está trazendo para a gente, a responsabilidade, tanto um para com os outros. Você tem uma passagem que vai te ajudar, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 26 também. Em João 13:34 diz o seguinte, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como também vos ameis, faz parte da lei em Cristo. Cumprir então essa lei significa exatamente a lei do amor em Jesus, que é um mandamento. Você tem agora Romanos capítulo 13, versículo 10, vale a pena você observar aí. Você também vai ter Colossenses 3:13, que vai te ajudar a entender que nós precisamos cultivar a misericórdia e agir com isso, porque isso procede do Espírito Santo, em ajudar as pessoas em Cristo Jesus. Isaías 53:4, vale a pena você observar que o próprio Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aqui também eu tenho uma pergunta para você. Você já se sentiu ajudado por alguém? Já recebeu, por exemplo, uma cesta básica? Já foi ajudado pela igreja que você congrega? Alguém te ajudou a caminhar em Jesus no momento difícil que você passou? Alguém foi no hospital orar por você? Alguém intercedeu por sua vida? Se sim, comenta aqui. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre outro argumento. O que você acha de si mesmo? Já no segundo subtópico, o apóstolo Paulo adverte os Gálatas sobre o perigo da autossuficiência. Está aqui no capítulo 6, versículo 3. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Paulo está falando aqui do orgulho, gente. Isso aqui é interessante você pensar nisso, tá? Essa exortação não nega aqui o valor de entender que nós somos a imagem de Cristo, tá? Mas essa exortação que Paulo está trazendo aqui é aquele sentido de quando a pessoa se acha, a pessoa ela se coloca nesse orgulho de achar que é superior a alguém. Paulo vai advertir isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, ele diz assim, cada um não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Paulo está falando aqui dessa graça de Deus, dessa capacidade de refletir sobre isso também. A perspectiva cristã aqui que Paulo está trazendo, ela é marcada pela humildade, ela entende que a glória pertence a Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz que nós devemos ser humildes. Isso vai implicar em entender que nós não somos superiores aos outros. Nós vamos entender à luz da palavra a lição nos mostrando esse amor verdadeiro em Cristo, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3. E é interessante pensar nisso aqui junto com você. Já nesse momento você vai abrir a lição, página 89, e ler a pergunta 3 junto com os teus alunos em sala de aula para que eles possam participar. Agora eu tenho uma pergunta para você, na realidade uma reflexão. Será que nós temos julgado os outros ou restaurado alguém? Como é que a gente está trabalhando isso aí em sala de aula, na igreja? Será que na igreja a gente está mais julgando ou ajudando as pessoas a encontrar o caminho? Para pensar sobre isso também. Terceiro subtópico do segundo ponto vai tratar agora sobre outro argumento. O que é instruído na palavra? Terceiro subtópico do nosso segundo ponto, o apóstolo Paulo ele vai usar o termo grego que traz essa ideia de instruir. A responsabilidade que a igreja tem é no ensino bíblico e na edificação. Você tem aqui a passagem de Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Pega esse texto aí com os teus alunos, onde você vai ver que aquele que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens para com aquele que o instrui, no sentido de ensinar, no sentido de levar. Aqui você vai ver a ideia do semeador sendo demonstrado. Você tem outra passagem que vai caminhar aqui, que é também em 1 Coríntios 9:11, tá? Onde o apóstolo Paulo também diz o seguinte, se nós e vós semearmos coisas espirituais, será que muito nós vamos recolher bens materiais?
Paulo também está trazendo aqui nesse sentido um aspecto da demonstração da graça de Deus, está demonstrando a maturidade cristã, é importante você observar isso aqui. Você encontra isso em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Paulo também vai demonstrar em 1 Coríntios 9 e 14, que assim também o Senhor ordenou anunciar o Evangelho para que todos possam conhecer e viver esse Evangelho. Então, Paulo está trazendo essa orientação de instruir as pessoas pela palavra, a maturidade cristã, tá? E eu queria convidar você para entender isso aqui também. Comente com a palavra bíblica que você lembra esse cuidado de mansidão, de participação, da graça de Deus, de alguém que te ajudou a entender o Evangelho. Se você pode, comenta aqui. Vamos então para o terceiro ponto, que trabalha sobre o seguinte argumento: colhendo o que se planta. Já no terceiro ponto, leia uma passagem bíblica que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, a mansidão como marca do cristão. Primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento: não se deixe escarnecer. O apóstolo Paulo ele vai advertir a igreja da Galácia, especialmente em Gálatas 6:7. Lê esse texto aí, tá? Ele vai falar exatamente sobre essa perspectiva que nós não podemos zombar de Deus. E ele diz: cuidado com aquilo que você planta, porque você vai ceifar. Essa afirmação demonstra aqui a responsabilidade de entender que nós não podemos manipular a palavra tentando enganar o Senhor nessas escolhas que realizamos. A advertência também traz especialmente o entendimento bíblico de compreender que a nossa vida precisa ser moldada pela santidade. A Escritura é clara que nós devemos demonstrar a graça de Deus. Isso não pode ser confundido, tá? Com as nossas atitudes, mas a graça de Deus precisa ser demonstrada por aquilo que nós vivemos, não por nossas escolhas pecaminosas. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2 vai falar exatamente dos frutos da misericórdia. Também nós vamos entender o princípio estabelecido por Paulo, que é universal, que cada um que planta também colhe, tá? Gálatas capítulo 6, versículo 8, vale a pena você observar isso aqui. E também nós temos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que fala a respeito do tribunal de Cristo. Nós vamos entender exatamente que Paulo também fala sobre essa visão misericordiosa e nós precisamos demonstrar a nossa fé professada em Jesus. É essa orientação que Paulo não está trazendo. Agora você pode pegar a lição e abrir a tua lição na página 89 e ler a pergunta número 4 junto com os teus alunos para a participação deles em sala de aula e fazer essa pergunta em sala de aula também. Vou te fazer uma pergunta também. Que tipo de semente você está plantando na tua vida? Você está plantando a semente da gratidão? Você está ajudando as pessoas? Para pensar sobre isso e faça essa pergunta também em sala de aula. Vamos para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha agora sobre plantando e colhendo. O apóstolo Paulo agora pega o capítulo 6, versículo 7, vale a pena você observar. Ele fala da lei da semeadura e da colheita, tá? Ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, aquilo também ceifará. Essa metáfora agrícola sendo demonstrada aqui, demonstra essa lei da colheita. Olha o texto de Jó, capítulo 4, versículo 8, vale a pena você ler. Provérbios, capítulo 22, versículo 8 também, vale a pena você observar também. O princípio aqui ele não vai contradizer a graça de Deus, muito pelo contrário, mas vai demonstrar exatamente que o crente é capacitado pelo Espírito a entender as escolhas da vida. E nós não podemos semear em nossa vida a prática da corrupção, do pecado na carne. Gálatas 6:8, Romanos 8:13, vale a pena você observar. O princípio da semeadura aqui que é demonstrado nesse texto é segundo as obras que nós estamos realizando em Cristo já salvos. Romanos capítulo 2, versículo 6, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Então essa liberdade agora fala dessa escolha que nós devemos fazer. E aqui também nós vamos aprender que o serviço espiritual vai trazer para nós galardões eternos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Apocalipse 22, 12 também. Nesse sentido, nós vamos perceber a responsabilidade das nossas escolhas
diárias para essa caminhada com Cristo. Para pensar sobre isso, comente com os teus alunos e vá agora para o terceiro e último subtópico do terceiro ponto dessa penúltima lição, que trabalha sobre a carne e espírito como campos de semeadura. Já finalizando a aula, você pode pegar o texto de Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21, onde você vai ver o campo da semeadura da carne. Ali você vai encontrar o campo da semeadura da carne. Depois tu pode pegar Gálatas 5, 22 a 23, tu vai demonstrar o campo da semeadura do Espírito, o fruto do Espírito e as suas qualidades. Gálatas 6, 8, que é o texto que a gente vai observar, Paulo explicou: aquele que semear na carne, colherá. Aquele que semear no Espírito também colherá vida eterna. Então você pode fazer essas duas comparações em sala de aula também. A semeadura sendo demonstrada aqui, essa demonstração que nós não podemos ceder à prática do pecado e da carne. Muito pelo contrário, nós devemos seguir a vontade de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 21, vale a pena você ler, fala sobre a questão que se você semeia na carne, você está indo para a escravidão. Você precisa observar Paulo explicando exatamente que nós precisamos buscar esse fruto do Espírito em nós, porque isso agora nos ajuda a entender a vontade e a graça de Deus também para o nosso coração. Para fechar a aula, página 89, pega aí a tua lição e leia a pergunta 5 junto com os teus alunos, tá? E eu quero te fazer uma pergunta também. Essa aula te ajudou? Se te ajudou, por favor, deixa teu comentário aqui nesse vídeo. Espero muito que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Alexandre Coelho. Vale a pena você observar esse material. É da editora CPAD, você encontra no site. Indico para você a declaração de fé das Assembleias de Deus para você utilizar junto com os seus alunos. A revista Ensinador Cristão desse trimestre, vale a pena ir para a tua edificação. Revista Obreiro Aprovado também, muito boa, inclusive já está disponível aí no site. As próximas lições do quarto trimestre você já pode adquirir junto com os teus alunos, para a glória de Deus. Espero muito ter te ajudado. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 13, dia 28 de setembro, onde nós vamos finalizar o trimestre sobre as marcas de Cristo. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.